Olá, hoje nós estamos em Contagem, na região metropolitana. Nós vamos conhecer um pouquinho da polinização urbana através da meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão, uma criação em áreas urbanas. Nós vamos falar sobre polinização, mas primeiro eu estou aqui com o Giovanni. Ele vai falar para a gente sobre a criação que ele tem aqui na casa dele, que é um meliponário. Bom, meliponário é um lugar onde você cria os enxames de abelhas. Então, primeiramente, o primeiro processo a se ter um meliponário é você criar um pasto melípona para que ele sirva de alimento para essas espécies de abelhas, né? E depois, justamente, a propagação dos enxames, igual no caso aqui eu tenho a iraí, eu tenho a mandaçaia, eu tenho a jataí, eu tenho as mirins, né, que são divididas em outros grupos, no caso mirim droriana, mirim preguiça, mirim lucy, uma abelhinha pequenininha que é a menor do mundo, chamada de lambiolhos, né? E o nosso carro-chefe aqui, que é a mandaçaia, que é uma abelha maior que eu tenho aqui, mas também não tem ferrão, ela é inofensiva, ela é uma abelha social e ela produz mel, não tanto quanto a abelha apis, que é a abelha que tem ferrão, mas ela também produz mel e, por sinal, muito saboroso. O processo de polinização é um processo onde os agentes polinizadores, eles visitam as plantas e as flores e, ao se alimentar do pólen, da resina e do néctar, carregam consigo parte desse pólen, e esse pólen, quando ele é colocado a outras plantas, ele começa um processo de reprodução natural. No caso das abelhas, na patinha dela tem uma vírgulazinha chamada corbícula, e nessa corbícula que são armazenadas o pólen, e ela, quando vai visitando de flor em flor, ela vai levando parte desse pólen e deposita lá. E esse processo, ele naturalmente vai se formando e ele é chamado de polinização, ou seja, gerando novas espécies, novas plantas, novas flores. Agora, se não acontece a polinização, dá um desequilíbrio. Bom, existe até estudos científicos sobre isso. A Albert Einstein mesmo já deixou bem claro que, nos estudos dele, que bastaria apenas 4 anos sem os agentes polinizadores para a humanidade deixar de ter acesso aos alimentos. No Brasil nós temos mais, cogita-se, né, que tem assim, mais de 300 espécies de abelhas nativas, ou seja, de abelhas sem ferrão. E no caso ali, as abelhas com ferrão, nós temos lá a apis, que é a europeia, a africana e a hibridação delas, que é a africanizada. Então, ou seja, concorrendo com isso, nós temos 300 espécies somente aqui no Brasil. E hoje em dia já tem pessoas que alugam abelhas até mesmo para o agronegócio. Existem trabalhos que conseguem conciliar a ideia da criação dos enxames racionais com a produção de alimentos. Então, por exemplo, o morango, ele é polinizado por um tipo específico de abelha, no caso a mandaguari. Então, já tem empresas que elas alugam, vendem também esses enxames para ajudar no processo de polinização, viabilizando um produto com maior qualidade e com um aspecto melhor para a comercialização. Agora, quais as espécies de plantas? Há algumas plantas específicas que você tem aqui no meliponário? Sim. Ou pode ser Isso geral? vai variar de espécie para espécie de abelha. A jataí, por exemplo, ela visita mais de 60 tipos de flores diferentes. A mandaçaia, que é a maior que nós temos aqui, ela visita em média umas 30, 35 até 39 espécies de flores diferentes. E tem espécies que são comuns a todas elas. O manjericão branco, o alisson, que é também chamado de flor do mel. Tem uma que chama astrapeia, que é uma árvore muito grande que gera muito alimento para ela. Ipê. Assim, nós temos variedade. Eu tenho aqui no caso o que chama de coração amargurado, que é o coleus. Então, uma série de espécies de plantas que podem ser utilizadas concomitantemente tanto para abelhas maiores como para abelhas menores. Hoje em Minas Gerais e no Brasil, há lugares em que alguns órgãos, governos, prefeituras estão criando também abelhas, meliponários, fazendo o que você faz aqui para incentivar essa questão do equilíbrio? Essa ideia está começando a ser mais bem difundida agora aqui no estado de Minas Gerais. Nós temos estados que estão na vanguarda desse processo, como Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e alguns outros. Ainda em Minas Gerais carece de uma demanda um pouco maior, até mesmo por questão de leis ambientais, para que possa proteger não só as próprias espécies, mas também ajudar os produtores a começar a tornar esse projeto um pouco mais viável. O governo federal ele aprovou agora uma portaria que ela ajuda o incentivo na produção e a criação tanto de abelhas apis quanto também dos meliponicultores, que já é um passo,
né, que já é um passo para a gente poder começar a viabilizar realmente um projeto de lei que possa gerar uma lei estadual aqui para que a gente possa não só criar, comercializar e difundir esses projetos também que são tão importantes para o meio ambiente. Então agora nós vamos provar um pouquinho de mel, já estamos chegando no final do nosso programa e o Giovanni vai pegar aqui pra gente ali daquela caixa ali, ó, mandaçaia, Isso, que da língua indígena corresponde ao que chama de vigia bonito, por causa do desenho que ela faz na entrada da sua própria casa. Só lembrando que esse procedimento aqui não é bom fazer diariamente, quer dizer, fazer em momento nenhum, porque no inverno é o período que as abelhas elas necessitam, né, do mel para poder se alimentar, você precisa do ano inteiro, mas no inverno a intensidade é um pouco maior. Mas como nós estamos fazendo aqui só para poder fazer um teste e provar, não vai agredir tanto ao meio ambiente delas. E você estava contando que ela voam até cerca de 1 quilômetro. Ela tem mais ou menos um raio de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Então ela vai até lá na frente, na mata lá do metrô, para poder fazer a coleta tanto de néctar, de pólen e também de resina para a própria. E como é que ela sabe que elas voltam para o lugar certinho por conta da... É por causa do desenho, por causa do cheiro, do feromônio da rainha. Então a própria colmeia, cada colmeia tem um cheiro específico e ela se orienta e elas voltam através desse cheiro do feromônio da própria rainha. E você falou que ele estava falando pra gente aqui que não pode agitar todas as caixas ao mesmo tempo. Porque não pode acontecer de uma entrar, né, na entrada da outra que não é da casa dela e por justamente não reconhecer esse cheiro, elas vão acabar entrando em conflito, porque elas defendem o seu território, né, são territorialistas. Ótimo, então agora nós vamos provar o mais puro mel que tem aqui dessas abelhas. No final você sente um gostinho, parece que de planta, de flor, você sente assim, é bem docinho, né? Bem doce. Isso é a reprodução mais natural da própria natureza. E é degustando esse mel que eu fico por aqui e eu te espero no próximo programa. Um abraço e até lá!